afastadores, trabalhando com 3 portais, começamos a trabalhar com um portal só, e daí para frente foi uma questão de montar afastadores, associar o afastador com a proteção do plexo, a eletromiografia, e nasceu, então, o acesso lateral, o XLIF. Qual que é a vantagem do acesso lateral? Como vocês veem nessa tela, é uma técnica considerada minimamente invasiva, simplesmente porque protege, não toca nos músculos de estabilização da coluna lombar. Vocês veem nesse último slide aqui embaixo, e tem um cage aqui no espaço intervertebral, mas a musculatura posterolateral está totalmente intacta. E por que você coloca um afastador mantendo os ligamentos anterior e posterior? Pela distração, ganhando altura, distração dos corpos vertebrais, a gente consegue a conhecida descompressão indireta, que me levou mais ou menos uns 10 anos para convencer uma parte da população dos colegas que isso acontece. Acontece sempre? Não, não acontece. Existem casos, e a gente estuda bem isso, estudou isso, publicamos vários trabalhos sobre isso, em que as facetas bloqueiam a descompressão indireta. Esse é um problema que vai ter importância no que eu vou falar para frente. Mas outra grande vantagem do acesso lateral é que funciona como um alife lateral, ou seja, você tem uma preparação do disco, uma dissectomia super ampla e uma colocação do queijo sobre o melhor osso possível, no osso cortical. Então, esses são os princípios, as vantagens mais importantes, mas a gente tem problemas nos acessos laterais. Os problemas dos acessos laterais, fundamentalmente, no disco L4, L5, que é o disco mais importante na maioria das cirurgias que a gente faz com acesso lateral. Na minha opinião, quem não faz lateral para L4 e L5 não sabe fazer lateral e, portanto, só usa nos discos de cima. No disco L4 e L5, o plexo se posiciona mais anterior. Será que isso é sempre que ele se posiciona mais anterior? Na realidade, o que a gente está estudando é que, por causa da perna fletida, o psoas fica dilatado, relaxado, e o plexo se desloca para frente e se aproxima da linha média. Isso vai ter conotação no que eu vou falar lá para frente. A outra coisa que não chega a ser um problema, mas é um problema de adoção da técnica, é que necessita uma posição que não é uma posição comum entre os colegas. A gente não aprende a operar na escola, se não aprende, agora provavelmente estão aprendendo, os residentes já estão aprendendo, mas não se aprendia a operar nessa posição lateral, que, na realidade, mesmo depois que você aprende o acesso lateral, o posicionamento do paciente é tão importante que você leva um tempo razoável para posicionar bem o paciente, para a cirurgia ser bem sucedida. Então, esse é o segundo problema da técnica. O terceiro problema da técnica é que você, mantendo os ligamentos intactos para conseguir a descompressão indireta, etc., o ganho de lordose segmentar é pobre. Ele é em torno de 3 graus em média. Bom, o que é, então, como é que a gente decidiu, então, mudar a técnica? O que a gente está fazendo hoje é isso. A gente está fazendo acesso lateral na posição prone, em que você coloca numa mesa, o paciente numa mesa do Jackson Table, com a barriga totalmente livre, o suporte embaixo da cabeça do fêmur, na pelve. Em cima tem um suporte para o tórax, e as pernas, se vocês percebem bem essa posição, as pernas estão elevadas, ou seja, a gente estende as pernas. Qual é a razão para isso? A gente está querendo fazer com que a musculatura do psoas
se estique, com isso o plexo se desloque posterior. E isso é o que tem acontecido. Então, vocês veem a grande diferença do que acontece com um paciente na posição lateral, em que ele está... Esse raio-x que corresponde à posição lateral realmente é o raio-x feito de um voluntário na posição lateral, e o mesmo voluntário fez o raio-x do lado direito, vocês estão vendo isso, na posição dessa cirurgia, dessa técnica nova. Vocês veem a abertura dos segmentos da lordose segmentar criada pela posição. Além disso, como vocês devem perceber, quando a barriga cai toda para frente, todo o peritônio se desloca anteriormente e o acesso retroperitoneal é bastante seguro. Mas nós vamos entrar em detalhes sobre isso. Qual que é a posição, então, que o cirurgião fica? O paciente está em decúbito lateral, a mesa tem que subir o suficiente até a altura visual do cirurgião. Mas a maioria das mesas não é suficiente essa subida, e depende também da altura do cirurgião. Qual é a solução, então? A gente sobe a mesa até o máximo e roda 30 graus o paciente para que você fique com uma visão direta e confortável em direção ao seu afastador. Isso traz uns certos problemas que estão sendo resolvidos com a tecnologia que eu vou mostrar para vocês mais para frente. Como vocês estão vendo aqui nessas imagens, essa primeira versão do afastador era ainda um afastador de 3 lâminas. Eu vou mostrar um novo afastador que tem uma série de vantagens. Aqui é um diagrama da inserção do psoas. O psoas ele se fixa nos corpos vertebrais de L1, L2, L3, pula L4, pula L5 e vai terminar na cabeça do fêmur, fundamentalmente. Quando você estica a perna para cima, o que você faz? Você traz o plexo mais posterior. E a gente tem verificado nesse tipo de técnica, nós fizemos em torno de 250 casos aqui nos Estados Unidos, entre 15 diferentes cirurgiões, portanto, ainda é uma técnica nova, mas que está tendo uma adoção bastante rápida e bem-sucedida. Então, vocês veem a diferença. Quando a perna está flexionada, o plexo está mais relaxado junto com pessoas, o plexo se desloca mais para frente. Quando você estende na posição prone, você estende a perna, o plexo se desloca mais posterior e aumenta o espaço em L4, L5 em cerca de 30%. Isso é bastante importante. Esse é o novo afastador. Então, o que é o novo afastador? Vocês podem ver que, pelo raio-x, já dá para perceber a grande vantagem desse novo afastador, que é a visibilidade radiológica do que você faz lá dentro. Então, você tem não só a visão boa, com as luzes de fibra de vidro lá embaixo nas lâminas, como vocês conhecem com o afastador de três lâminas, agora nós temos um afastador de 2 lâminas, e por ser muito mais leve, ele é muito mais estável, ele fica super aderente ao paciente. Lembra que a gente está operando na posição prone, então a gente tem que tomar cuidado com a gravidade, que tende a fazer que todo o nosso instrumental se desloque anteriormente, e esse é um risco dessa cirurgia. Mas, então, esse afastador, sendo mais leve, sendo com 2 lâminas, além de ter uma visibilidade radiológica muito melhor, ele é mais leve e fica muito mais estável. Outra coisa importante na técnica, vocês veem na parte direita, que é a forma com que o paciente fica aderido à mesa. Na realidade, não usamos mais fita tapes para fixar o paciente.
esses chamados bolsters, né, não são só suportes do paciente, são suportes laterais, porque é super importante o paciente ficar super fixo na mesa. A gente fixa eles e tem uma cinta que abraça a pelve e que abraça a região torácica. O paciente fica imobilizado e você consegue mudar a mesa, rodar a mesa, além de, como vocês estão vendo na parte inferior, que a gente consegue a movimentação coronal. Isso é bastante importante, principalmente na indicação dos casos de deformidade. Na escoliose degenerativa, que é uma das indicações boas para o acesso lateral, como vocês devem saber, você consegue ter o mesmo efeito que a gente tinha quando posicionava o paciente em decúbito lateral e dobrava a mesa. Aqui, como a gente não está dobrando a mesa, esse bolster, com essa movimentação coronal, faz o efeito da dobra da mesa. Uma outra vantagem aqui é a eletromiografia, mas uma outra vantagem que eu já vou colocar desde já é que, colocando o paciente em decúbito ventral, em prone, a navegação se torna bastante eficaz. Não temos mais o mesmo problema que tinha no acesso lateral. O paciente se mexe, você perde todos os parâmetros, você não consegue fazer navegação. Agora, a navegação é parte da técnica, e eu vou mostrar o tipo de navegação que a gente faz, que é uma navegação mais simples, mais, vamos chamar de caseira, que não é bem caseira, mas é bem menos cara, em termos de custo. O que é diferente em termos de monitorização? A monitorização chamada da Alphatec, por sinal que eu não falei, mas eu sou diretor médico da Alphatec, portanto eu tenho um conflito de interesse bastante grande nessa aula. O novo tipo de monitorização é a mesma monitorização que o Neurovision era, com qualidades melhoradas, portanto, é uma eletromiografia um pouco mais precisa, mas o mais importante nesse sistema é que tem o SSP, o potencial sômato sensitivo, captado a partir do nervo safeno, que é ramo do nervo femoral. Qual que é a dificuldade disso nos sistemas tradicionais? Nos sistemas tradicionais não se consegue fazer o SSP a partir do femoral porque é extremamente difícil, o sinal é muito fraco e os resultados não eram eficientes. O que se fazia era a monitorização do nervo tibial, e que não tem nada a ver com o nível L4, L5, o nervo femoral, que é o interesse que a gente tem. Qual é a consequência e qual é a parte prática disso? A parte prática disso é que, uma vez que você colocou o paciente, ele está monitorado e o potencial sensitivo está rodando, a qualquer momento o sistema te fala, cara, não precisa esperar 20 minutos, não. Você pode fechar o seu afastador e tirar a pressão do nervo femoral, porque o nervo está sofrendo. Ou seja, você está controlando a saúde do nervo femoral durante o procedimento, que vai certamente mudar. Nós não temos ainda material para falar isso em voz alta, mas certamente vai mudar a porcentagem de risco de déficits neurológicos. É mais ou menos essa comparação do sistema mais antigo de um GPS e um Waze, que além de te dar a direção que você tem que fazer, te dá tudo o que acontece, o tempo que vai levar e todas as informações em tempo real, não é? Você imagina que vai ser 30 minutos e o Waze vai te atualizando a cada momento.
E é isso que acontece com esse novo SSP desse sistema. Então, nós já temos nós já temos um trabalho que acabou de ser publicado no Eurospine Journal, e que mostra os nossos resultados radiológicos de 32 casos entre 3 grupos, o nosso grupo do IPC, o grupo do Tomé e o grupo do Taylor, e a gente computou esses 43 níveis e nós verificamos, então, você vê que a grande maioria era L4, L5, portanto, a gente não evita de jeito nenhum L4, L5, até é o nível mais frequente. E o que nós verificamos é o aumento da lordose segmentar em todos esses pacientes, em torno de 6,1 grau versus os 3 graus que o XLIF nos dava nos trabalhos anteriores. A mesma coisa, então, em todos os parâmetros do equilíbrio sagital, do alinhamento sagital, a gente vê que a gente ganha uma lordose lombar aumentada em relação à técnica anterior lateral, em lateral. Não é? Isso é bastante importante, principalmente quando, na realidade, você precisa de uma correção de alinhamento sagital. Por exemplo, em 2 dos meus casos, a gente precisava de uma correção de alinhamento sagital. O que aconteceu? Só por causa da posição do paciente, depois da dissectomia, sem esforço nenhum, eu coloquei um queijo de 20 graus sem abrir o ligamento longitudinal anterior. Isso significa que a gente vai conseguir reduzir os casos de ACR, isso é uma vantagem. Sempre o ACR é uma técnica mais instabilizante que traz mais complicações, então, se a gente puder evitar, é melhor. Esse é o ganho de lordose segmentar por nível, que o estudo mostrou entre esses casos todos, e aqui é o sistema de navegação novo, chamado TrackX, e é Alphatec. Por sinal, eu esqueci de mencionar que Alphatec não é a Alphatec que nós brasileiros estamos acostumados a... Não sei se vocês têm experiência, mas existe uma Alphatec no Brasil que, na realidade, é da Globus. A Globus é que comprou o direito de trabalhar com a Alphatec antiga. A Alphatec que eu estou trabalhando não tem nada a ver com essa Alphatec cujo material chega no Brasil. Portanto, é bem diferente. O pessoal da Alphatec que está agora são quase todos, 80% são ex-Nuvasive. Então, o Pat Miles, que era o cara lá, o CEO da Nuvasive, que criou, na realidade, o XLIF, não é? Em todos os sentidos, em termos de companhia, de marketing, etc., ele se encheu e resolveu mudar de endereço e foi para lá. Quando depois de 1 ano que ele saiu de lá, eu também saí. Na realidade, ainda estou com um processo jurídico com a Nuvasive. Esse é um detalhe. Esse sistema de navegação é baseado no arco em C, portanto, é só uma adaptação da fluoroscopia e que permite uma navegação em cima de 2 ou 3 raios X. Você não precisa o spinning da tomografia, você tira um raio-x com o seu marcador radiológico, que vai ser monitorado pela antena, e daí você coloca o primeiro dilatador baseado na sua imagem virtual, já em anterior e posterior, já com o paciente imagem em anterior e perfil, portanto, a
a rapidez do procedimento vai ser muito aumentada e a precisão a mesma coisa. Mesma coisa para parafusos percutâneos, etc. Isso é muito importante porque, como eu já falei, existe a necessidade da rotação da mesa. E essa rotação da mesa é mais ou menos 30 graus, só que não existe mais ou menos em termos de cirurgia. Com essa navegação, vai ser precisamente o ângulo que for, a gente vai ter vai estar trabalhando ortogonal ao paciente sempre, sem o risco de ser 28 graus ou 32 graus, que é uma possibilidade, é um risco de erro, não é? Então, só recapitulando um pouco, quando a gente pega esse esquema à esquerda aí que vocês estão vendo e a gente coloca o nosso dilatador, porque a gente está trabalhando em lateral, existe a tendência que a nossa mão vai escorregar para baixo. O primeiro dilatador tende a escorregar para baixo. Então, a gente precisa, o mais rápido possível que você achou o ponto certo, e com a navegação isso vai ser extremamente preciso, você já põe o K-wire, né, no disco e você não perde a posição. Segunda coisa importante é que com esse afastador de 2 lâminas, a gente não vai mais ter como objetivo o terço posterior do disco. Não, nós vamos colocar no meio, o americano chama de 50-yard line, não é? Exatamente no meio do campo de futebol, você põe o primeiro dilatador, fixa lá, esse afastador de 2 lâminas, ele tem excursões separadas para posterior e para anterior. Então, você abre 3 cliques para trás, testa com o ball probe e coloca o seu shim intradisco, o shim dentro do disco e abre para frente 2 ou 3 cliques. E a técnica fica bem mais simples em termos de risco de ter proximidade com o nervo femoral na realidade. Então, alguns exemplos aqui, casos nossos do IPC. Esse daqui era uma mulher, 50 anos, que tinha tido, há mais ou menos 20 e poucos anos, eu fiz 2 níveis de disco artificial, Charité, e há mais ou menos uns 3 anos ela vinha vindo no meu consultório, eu tentando empurrar com a barriga para ela aguentar a dor lombar. Chegou num ponto que ela me pedia, pelo amor de Deus, fazer alguma coisa. Vocês veem que o disco de cima, na realidade, rompeu a parte posterior do disco, ele ficou instável em termos de disco artificial. Quando a gente removeu, a gente viu que aquele arame que fica em volta do polietileno estava quebrado e uma parte do arame, na realidade, estava dentro do canal. O que nós fizemos? Vocês veem aí as medidas do equilíbrio sagital, do alinhamento sagital, e vocês veem que existe uma incidência pélvica de 60 e a lordose é bastante boa, mas às custas desse excesso de lordose de 4,5. A correção disso não é nada muito fácil, né? Você colocou um disco pela frente, a revisão pela frente é praticamente impossível. As revisões todas que já fizemos com disco artificial foram todas laterais e são razoavelmente simples. Simples é tudo aquilo que a gente faz bem, né? Não é necessariamente simples para todo mundo. Mas, de qualquer forma, vocês veem o resultado aqui. Uma cirurgia que levou 3 horas, portanto, não foi assim super simples, mas lembra que envolve também o aspecto posterior, portanto, a técnica em prone tem a vantagem de você poder fazer lateral e posterior, e se você precisar fazer uma descompressão direta, porque você está na dúvida se a descompressão indireta vai funcionar ou não, você já se programa e já faz a descompressão direta e coloca os parafusos. Nesse caso, nós colocamos
um cage hiperlordótico porque era o que estava sendo pedido pelo disco 4.5. Uma coisa que a gente aprendeu com o disco artificial é que é o melhor sistema em termos de alinhamento segmentar, porque quando o disco falha, ele falha naquela lordose que é a melhor para o paciente. E é bem esse caso aqui. Então, cabia e coube um cage de 30 graus. Vocês veem que eu ancorei o cage no corpo de cima, porque, como vocês sabem, na implantação do disco artificial, o ligamento longitudinal anterior foi embora, não é? Então, funciona exatamente como um ACR. Então, aqui o resultado do paciente. A paciente é uma paciente feminina, ela está bastante bem, eu acho que ela já está perto de 1 ano de follow-up. Acho que ainda não tem 1 ano. Esse é o segundo caso, o caso do Rodrigo. Foi o primeiro caso do Rodrigo, por sinal. Vocês veem que é um caso de flatback, alguém fez essa cirurgia anos atrás e fez uma tentativa, eu acho, de fazer uma posterolateral. Existe lise do parafuso de L3 e de S1, então é um caso que necessitava revisão posterior complementada com um suporte anterior, que foi o que o Rodrigo fez. O Rodrigo começou com um Alif em 5.1, que ainda é a nossa opção em termos de disco L5-S1. Na Alphatec, a gente está trabalhando num TLIF bilateral minimamente invasivo e bastante agressivo, em que a gente vai fazer um ACR junto posterior. Mas isso é outra história. Para daqui a 1 ano a gente conversa sobre isso. Então, esse era um flatback. O Rodrigo começou, como eu falei, com acesso a LIF. Daí ele fez os 2 níveis de lateral e, por fim, colocou os parafusos. Vocês veem que a construção ficou bastante boa e exigiu uma única mudança de posição do paciente, porque a grande vantagem de operar na posição posterior é que você não precisa mais mexer no paciente, e isso economiza, no mínimo, 1 hora de cirurgia. Então, esse é o resultado final. E tem um terceiro caso, paciente sexo masculino, 67 anos de idade, com claudicação neurogênica, principalmente para membro inferior esquerdo, e que teve você vê que tem um leve desalinhamento sagital, não é muito importante, é um mismatch de 12 graus, né? Grande coisa. E esse paciente tinha estenose de canal 2, 3, 3, 4 e 4, 5. Vocês veem em 4, 5 a estenose é bem franca. E o que nós fizemos, vocês veem o paciente na posição, na mesa tipo Jackson. No Brasil a gente não tem, em São Paulo pelo menos, a gente não tem Jackson Table, mas temos mesas no Oswaldo Cruz e na ACD que permite esse tipo de posicionamento, e que então nós fizemos esse tipo de cirurgia. Na realidade, nós operamos só o disco 4-5. Pensei que fosse. E esse é o resultado, então, da cirurgia. Então, o paciente está bastante bem. Era isso que eu tinha para falar. Espero ter contado alguma novidade aí para vocês. E eu acho que isso, para um futuro bem próximo em termos de inovação, sempre... ainda falta mais slides. Cadê o... Não tinha alfa-informática? Eu não falei sobre alfa-informatics, que na realidade é um tablet que a gente tem em que engloba
os dados radiológicos, os dados eletromiográficos, os dados de alinhamento sagital e tem uma computação analítica em que você usa todos esses dados pré-operatórios, computa o resultado intraoperatório para ter, então, nesse mesmo tablet também o resultado pós-operatório. É como se fosse um cockpit de piloto de aviação, ainda provavelmente bem mais primitivo do que a tecnologia de aviação é. Mas esse é o futuro e a gente está caminhando para isso. Mas eu estou aberto às perguntas que vocês tiverem interesse. Tá ótimo. Obrigado, Dr. Pimenta, trazendo mais uma novidade para a gente. Vou pedir para os dois moderadores, o Hugo e o Francisco, começarem as perguntas. Hugo não, o Bruno e o Francisco. Tiago. Desculpa. Thiago. Bruno e Tiago. Francisco Filho. Francisco Filho, Eu preciso fazer uma pergunta para o Pimenta, se eu posso fazer. Claro. Duas coisas para começar, Pimenta. Primeiro, o ganho de lordose em alguns pacientes é muito difícil quando você faz a flexoextensão e geralmente fica a lordose do segmento L4, L5 não se modifica. Então, nessa posição que você disse, alguns pacientes, a maioria dos pacientes, você não vai conseguir porque tem uma estenose e tem uma artrose que não permite ele ter uma lordose maior. Segunda coisa, o lateral não tem o objetivo de ganhar a lordose, o tradicional, mas sim de tratar a estenose indiretamente, como o Leuec fala, e para se ganhar a lordose, você tem que fazer uma osteotomia em ponte. Nesse novo método, vai ser preciso fazer uma osteotomia em ponte ou não? É muito bem colocada a pergunta aí, Chico. O que a gente verifica, eu preciso até colocar de forma um pouco mais chocante, é que quando a gente coloca o paciente na posição, especificamente na Jackson Table, às vezes a gente fica surpreso com a quantidade de lordose, a gente fica às vezes assustado com a quantidade de lordose que o posicionamento nos oferece, o que não quer dizer sempre que isso é o ideal, mas uma vez que pela posição você consegue um ganho de lordose importante sem mexer no ligamento, vou frisar de novo, sem mexer no ligamento longitudinal anterior, como você sabe, a chance de descompressão indireta é muito maior. Mas a chance de descompressão indireta, como você também sabe, colocou na pergunta, é dependente da artrose facetária. A artrose facetária grave, bloqueante, ela não vai permitir o ganho de lordose que você quer e que vai ter que ser necessário. Qual é a nossa experiência? Quando nós começamos a tentar entender a descompressão indireta, nós falamos assim, olha, ela acontece, no início era assim, ela acontece 80% das vezes, você fala para o paciente que ele tem 20% de chance de voltar para a mesa e fazer uma descompressão indireta. Isso não é legal, né? O paciente não fica muito contente, ele pode até aceitar essa condição, mas voltar para o centro cirúrgico para fazer uma descompressão direta significa é considerado uma complicação. De qualquer forma, hoje em dia, quando a gente exclui as facetas fusionadas, as facetas bloqueadas, ainda assim nós fomos rever os nossos casos de descompressão indireta, em 4% dos nossos pacientes, a descompressão indireta não foi a ideal, não foi suficiente, e a gente acabou tendo que reoperar esses pacientes em 4%. Nesse momento, nesta técnica, o que vai acontecer? Eu tenho dúvida que a descompressão indireta vai acontecer, o paciente está de barriga para baixo, meu amigo, já vou para uma foraminotomia
e na mesma posição coloco o parafuso. Então, eu acho que também vai melhorar o resultado do tratamento das estenoses de canal. Não sei se eu respondi a pergunta do jeito que você queria, mas, em primeiro lugar, eu discordo que a gente nunca consegue ganhar lordose, até porque o que a gente tem visto é incrível em termos de ganho de lordose, mesmo nos nossos pacientes idosos com estenose de canal. Uma boa parte deles tem facetas líquidas, ou seja, instabilidade, e esses casos abrem que nem um livro o disco, a lordose segmentar. Deixa eu fazer umas perguntas. Primeiro, parabéns, doutor Pimenta, pela aula, sempre trazendo coisas novas aqui para a gente, fazendo com que a gente aqui no Brasil deseje que chegue logo tudo isso para a gente poder usar, né? Essa é uma das perguntas. Quando isso tudo chega aqui? Bom, tem algumas questões, doutor. Questão da mesa, né? Que o senhor colocou essa mesa aí que vocês usam, a Jackson Table, legal, mas a gente tem um problema grande falando de Brasil. Pouquíssimos hospitais têm mesas parecidas com essa. Talvez em São Paulo, apenas Oswaldo Cruz, ACD e Sírio. Como solucionar esse problema dessa mesa? É possível fazer em outro tipo ou apenas com esse tipo de mesa? E mais uma pergunta em relação a isso. Já que muda um pouco a posição em relação ao lateral, muda um pouco a técnica ou é exatamente a mesma? Eu digo assim, local de incisão, essa incisão ela é mais para frente, ela vai mais para... é no mesmo local? Você continua fazendo 2 incisões na musculatura ou apenas uma? Mudou algo ou é a mesma técnica cirúrgica do lateral convencional? Bom, muito boa pergunta, Tiago. Mostra que você tem domínio da técnica. No acesso em prone, vamos começar pela técnica, a incisão você controla pelo raio-x. Como eu já estou contando com o risco da gravidade, a minha incisão é direcionada para próximo do canal, é bem posterior, mas na realidade o meu primeiro dilatador tem que cair no meio do disco. Incisão única na pele, mas daí no subcutâneo, eu disseco o subcutâneo na direção posterior até eu tocar o quadrado lombar, não é? Exatamente como eu faço com o paciente em decúbito lateral. Eu toco o quadrado lombar e entro no retroperitônio. A primeira incisão de fáscia entra mais posterior, junto ao quadrado lombar, que é um acesso bem mais seguro em relação ao risco de invasão do peritônio e chance de uma lesão de alça intestinal. Então, um dos meus dedos está no acesso retroperitoneal, eu dou aquela mexida que você conhece, igualzinho com acesso, e faço uma segunda passagem, agora na direção do disco, para o meu primeiro dilatador. Meu dedo que está no retroperitônio circula, controla a passagem do primeiro dilatador até a superfície do psoas, e daí para frente é exatamente o que você faz no acesso em lateral. A diferença aqui é que o nosso objetivo com esse afastador novo é que o primeiro dilatador se posicione exatamente no meio do disco, não mais lá para trás, perto do plexo. A gente cai bem fora do plexo, bem no meio do disco mesmo, vai ser mais fácil para o cirurgião iniciante, ele chega lá no meio, fixa esse ponto e o afastador chega exatamente na linha média do disco. Como o afastador abre lâminas de forma separada, a gente abre para trás uma das lâminas, fixa ele no disco e abre para frente o suficiente para ter
a abertura suficiente para o queijo que você estiver pensando. Geralmente, a gente implanta um 22, queijo de titânio com porosidade, diferente do queijo de titânio da Nuvese, que é 3D, é um queijo de adição, não é um queijo de adição de metal, é um queijo de subtração de metal e, portanto, os poros são precisos, você tem todo poro tem uma terminação de lado a lado, e existe uma regularidade dos queijos, e os queijos podem ser confeccionados de acordo com a qualidade óssea, ou seja, você pode ter um queijo para osteoporose e um queijo para osso normal. Provavelmente isso é para o futuro, mas a gente vai ter 3 tipos de queijo, um para osteoporose, um para osteopenia e um para qualidade óssea normal. Enfim, eu acho que tem uma parte da pergunta. O que você me perguntou? Quando chega no Brasil, a Alphatec que chega no Brasil é a antiga Alphatec antes do PET chegar e, portanto, eles venderam o mercado internacional para a Globus. A Globus tem o direito só sobre os implantes antigos, que são uma droga, na minha opinião, e os implantes que a gente trabalha não tem nada a ver com os implantes da Alphatec antiga, e essa Alphatec nova deve começar a abrir para o internacional no fim desse ano, com a perspectiva de o ano que vem, em torno da metade do ano que vem, provavelmente, o Brasil é um dos primeiros pontos de interesse por causa do IPC, fundamentalmente, né? sem muita falsa modéstia, mas porque, naturalmente, a gente cria produtos, tem que testar os produtos e, se a gente tiver isso aprovado no Brasil, fica fácil para a firma também trabalhar. Por sinal que o Rodrigo está no nosso grupo e, em qualquer momento, ele pode complementar aí as perguntas que o Thiago fez. Rodrigo, se você quiser. O Rodrigo quer falar agora. Pode falar. Não, eu queria complementar um detalhe que o Thiago perguntou, com relação a exatamente isso, né? A técnica padrão é a mesma técnica do XLEAF, mas existe uma série de recursos em que a gente usa, não só do posicionamento da mesa de Jackson, como tem um bolster, né, um anteparo de apoio lateral para evitar que o paciente tombe para o lado contrário, né? O afastador, no geral, a gente percebeu que os afastadores são um pouco mais longos do que o habitual, então o paciente em decúbito ventral, ele tende a ter o tecido mole mesmo se afasta um pouco da coluna, então as lâminas do afastador tendem a ser um pouquinho mais longas. Existe uma necessidade de uma certa ancoragem do afastador no osso, porque como o paciente está em lateral, existe uma tendência do afastador ficar flush, né, ficar alto no apoio do osso e acabar desencostando do disco, então existe uma certa tendência a essa mobilidade. A técnica em si é um pouquinho diferente, né? Existe uma necessidade de um treinamento específico. Lógico, para quem faz lateral é muito mais fácil, mas tem umas peculiaridades que não fazem ser tão rápido assim essa migração. A gente passou por uma curva de aprendizado até conseguir chegar ao que eu acho hoje que talvez seja uma zona de já mais conforto com a técnica. Com relação à mesa, a gente adquiriu de uma empresa nacional um suporte, que é um suporte tipo Jackson, é um frame que vai nas mesas radiotransparentes normais. Se eu não me engano, ele é da Barfab, essa marca de fábrica nacional. E ele tem um trilho lateral que fixa, né? Ele tem uma castanha na lateral que fixa um trilho, e aí esse trilho vira um suporte de apoio do paciente fixado na mesa. E eu tenho experiência com um caso como esse, e nesse caso funcionou muito bem, mas assim, para um paciente magro. Para um paciente mais obeso, em que a barriga encoste na mesa, né, porque a distância passa a ser uma distância relativamente pequena, aí a barriga encostada na mesa faria uma proeminência lateral da barriga que fica praticamente inviável fazer a técnica. É por isso que a gente usa Jackson, na verdade, porque o bolster, né, esse apoio do coxinha, ele é mais caudal, ele é mais perto do quadril em si, e ele fica bem inferior, ou seja, quase que na crista ilíaca anterior inferior, então ele deixa a região lateral bem livre,
e a barriga do paciente consegue ficar livre também a ponto de conseguir fazer. Então, assim, dá para fazer com alguns recursos e com algum treinamento e com material que seja possível se adaptar a essa realidade. Mas é uma técnica diferente. Eu acho que tem uma certa, né? Você vê aí algumas pessoas dizendo de versatilidade de afastador, de puxa, dá para fazer de qualquer jeito. Com esse Tem que afastador tomar cuidado com isso. tem que tomar um pouco de cuidado. A nossa experiência diz que assim, precisou de adaptações importantes no que a gente conhecia de técnica lateral para fazer isso virar realidade. Então, acho que essa é a mensagem. Não é uma técnica que amanhã vocês marcam o próximo lateral e colocam o paciente nessa posição e vai sair fazendo, porque existem riscos importantes, principalmente o risco de você avançar para frente, abrir o ligamento longitudinal anterior e coisas desse tipo. Existe necessidade de um certo treinamento, sim. Uma outra coisa que eu esqueci de falar é que nessa posição, pela posição em que o paciente apoia a pelve na altura da cabeça do fêmur, a crista ilíaca roda e, com isso, fica mais descoberto o disco 4/5. Raramente a gente precisou usar um sistema angulado em 4/5, que não é o que a gente costuma ver na técnica lateral com o paciente lateral. Essa vantagem também tem acontecido no caso de PTP. Bruno? Excelente. Acabou de responder minha próxima pergunta. Se o ilíaco atrapalhava em alguma coisa aí ou não, mas de qualquer forma a gente não consegue ter acesso ao 5/1, né? Não. Não 5/1 é outra coisa. 5/1, nesse momento, o que a gente tem feito, a nossa preferência ainda é começar com a LIF e depois virar o paciente fazer tudo posterior, mas eu acho que no futuro vai ter chance de fazer isso. Está cheio de gente que adora TLIF, não é? Mas eu sempre fui muito contra e, de repente, agora vocês vão me ver falando a favor de TLIF, mas não é bem um TLIF, vai ser um super TLIF agressivo pra cacete, e a gente vai abrir o ligamento longitudinal anterior. Bruno? Eu queria falar aqui, Pimenta, primeiro dar os parabéns, óbvio, né? Como sempre, o Pimenta inovando, e é engraçado que a gente correu atrás, né, do XLIF e o Pimenta inovando, todo mundo correndo atrás. E quando a gente ia operar XLIF, era uma logística louca, porque tinha que mandar na véspera da semana no hospital para ver se a mesa quebrava. Aí deitava alguém, ia alguém da empresa ou alguém da equipe para saber se o hospital tinha essa condição da mesa quebrar. E a gente virava a mesa ao contrário, né? Operava os pés na cabeça. Isso. Aquela loucura. E a gente já teve mesa que caiu. Assim, umas histórias malucas, né? E é engraçado que, assim, há 15 anos atrás, cerca de 15 anos atrás, a gente fez o primeiro XLIF no Rio. Você vai lembrar, né? Que foi aquela revisão daquele Maverick que quebrou. O material nem existia no Brasil, né? Na verdade, aquilo era trazido no bolso, né? E aquilo já deve ter uns 15 anos, né? E o doente ficou ótimo, quer dizer, virou uma técnica, né? É verdade, nós chegamos a publicar revisão de disco artificial. Sim, então assim, a gente olhava, eu olhava para o Macaré e falava assim, nossa, mas que coisa é essa? Quando a gente via que sangrava 10 ml, 15 ml, a gente via que era, de fato, uma técnica fantástica. E agora você vem agora com essa novidade que vai fazer a gente obrigar a correr atrás novamente, ver. A grande diferença, Bruno, é que grande parte desse conhecimento já existe. A gente está mudando a posição do paciente, está mudando uma série de adaptações, mas, na realidade, é o acesso lateral, retroperitoneal, transpsoas. Sim. Então, a gente já começa no meio do caminho.
o aprendizado. Tem uma meia dúzia de aprendizados de treinamento que precisa ser feito, e principalmente essa história da mesa, que no Brasil, aqui nos Estados Unidos, qualquer boteco tem Jackson Table, né? Tem tudo que é canto. No Brasil ainda não, mas eu acho que chega. Eu acho que na medida em que o cirurgião começar a querer, precisar fazer, ela vai acontecer. Você vê que nos hospitais de ponta isso já existe, e existe esse suporte brasileiro, que eu fiz uma das cirurgias com ele, é um pouco mais difícil, mas é possível, mas mesmo que seja possível, o treinamento é igual. Você precisa aprender a fazer o acesso retroperitoneal nessa posição, brigar com a distância da pele até o corpo vertebral, que é aumentada. Tem uma série de pequenos detalhes que, no fim, para uma cirurgia, precisam ser considerados, treinados, né? Deixa eu fazer duas perguntas. Assim, a primeira é justamente sobre a L4, L5. Ambas são sobre a L4, L5. Aquele artifício que a gente usava de quebrar bastante a mesa numa cristelíaca alta, né? E como ficam esses parâmetros numa cristelíaca alta para L4, L5? Então, você viu que a gente estende a perna ao máximo, não é? A perna esticada. Então, com isso, existe uma rotação da pelve inteirinha, e a pelve vai mais para baixo. Eu não sei, o Rodrigo pode até completar isso, mas eu não me lembro da gente ter que usar nenhum 4/5 com o afastador angulado. A gente chega em 4/5 quase 100% das vezes sem conflito com a pelve. Bruno, deixa eu complementar esse aspecto. Na verdade, a gente aprendeu um pouco também, né, de crista alta, né? No começo, você vai lembrar bem desse processo todo. No começo da técnica de X-Lift, a gente falava da altura da crista, né? Sim. Aí depois a gente começou a falar da posição do psoas, o psoas em Mickey Mouse, e essa história toda do psoas. A gente aprendeu que tem duas coisas diferentes nessa história. Uma que é a posição relativa do psoas em relação ao disco L4 para L5, que é muito variável, incluindo com a cifose lombosacra, né? O paciente com uma cifose lombosacra, com pelvic shift, quando a pelve desliza para trás por conta do desalinhamento sagital, existe uma anteriorização do trocânter, e isso faz com que o psoas seja mais anteriorizado em relação à coluna, e que essa técnica permite a gente acessar com facilidade, porque como a gente põe o paciente, né, apoiado no bolster, e ele roda para trás a pelve, e além disso, ele faz com que o psoas se posteriorize por um braço de alavanca mais posterior do trocânter, ajuda muito a gente fazer nesses casos em que para um X-Lift seria difícil por causa do ilho-psoas. E tem uma outra condição, que é a cristilíaca alta mesmo, que é uma anatomia transicional, e que aí a gente olha os vasos já estão mais lateralizados, aí é um disco pélvico, vamos dizer assim, e aí a gente já nem seleciona esses casos para X-Lift, que na maioria das vezes é mais fácil fazer um A-Lift para esses casos, ou eventualmente uma outra técnica, do que partir para um X-Lift. Então aí tem aquela questão da seleção também, a gente seleciona melhor por ter um entendimento anatômico melhor. Entendi. A outra pergunta que eu queria fazer, tanto para o Rodrigo como para o Pimenta, o que vocês acham veio uma onda aí, né, há 2 anos atrás, do OLIF para L4 e L5. O que vocês acham disso? Posso responder? Claro. Eu acho assim que, especialmente em 4/5, quando você vai anterior, um pouco mais para frente, o que acontece? Você evita o nervo que está para trás e se aproxima dos vasos que estão na frente. Então, você se aproxima, principalmente em 4/5, das ilíacas, você se aproxima do ureter, você se aproxima das vísceras, não é? do intestino. E eu tive a oportunidade há bastante tempo já, ir para a Austrália, que foi mais ou menos um lugar que começou o OLIF, e a Nuvase estava ajudando os australianos a fazer um OLIF pela Nuvase lá da Austrália, e eles já estavam descrevendo acidentes vasculares que, na realidade, para nós, cirurgiões de coluna,
piores do que o risco de você estar próximo do nervo. A gente está mais ou menos acostumado a, vamos chamar assim, operar próximo ao nervo. Agora, operar próximo a um vaso que vai exigir uma revisão rápida, existe um risco bem maior. Além do mais, a gente também está melhorando o estilo de monitorização, que facilita muito com a nova técnica ter uma monitorização mais eficiente, que você está sabendo o que está acontecendo com o nervo. Não é mais você olha no relógio e no nosso caso, o técnico de raio-x fala: doutor Pimenta, 15 minutos. Doutor Pimenta, 20 minutos. E você não está... Você ainda precisa mais uns 10 minutos, 20 minutos para acabar o caso, sei lá, por alguma razão. Isso não vai mais acontecer. A gente vai estar monitorando a saúde do nervo, que pode ser lesado bem antes dos 20 minutos. Bruno, pergunta para você. Alguém aí da plateia, alguém da organização já fez algum OLIF? Tem alguma experiência com OLIF? Rodrigo, eu fiz um OLIF com um americano que veio aqui no nosso congresso lá de Campos do Jordão, mas é a única experiência que eu tenho, só entrei em um caso. Porque a descrição da técnica, os detalhes todos da técnica preconizam o acesso de entrada do OLIF do lado do corredor à esquerda, né? Então, obrigatoriamente à esquerda, por causa da anatomia vascular, e a janela de entrada é exatamente aquele intervalo entre o vaso e o bordo anterior do músculo, né? Então, traz para você a possibilidade de abordar por uma única... Desculpa, o áudio cortou, né? Cortou. Por aquela janelinha. Quando a gente está falando numa anatomia convencional de disco L4, L5, ela é uma janela que, no geral, é uma anatomia normal, que o psoas está mais posterior, que não é um psoas em Mickey Mouse, que não é um plexo anteriorizado, ou seja, a realização de um transpsoas por um disco como o que o OLIF preconiza como ideal para ser realizado a técnica em 4-5 é o que a gente faz dia a dia, o feijão com arroz do cirurgião de acesso lateral. Então, particularmente, eu não vejo uma vantagem grande em trocar os meus, 3%, que é o que eu tenho de risco de uma lesão transitória de um plexo, por exemplo, por 3% de risco de uma lesão da raiz contralateral, que vai acontecer com esse acesso oblíquo, e eu já vi algumas lesões cadáver, né? Já fiz alguns treinamentos com cadáver e que metade dos cages foram colocados no forame contralateral. Então, Rodrigo, deixa eu só te complementar. O potencial risco de uma lesão vascular, que é o que o Dr. Pimenta acabou de falar. Esse caso com o americano, a raiz contralateral disparou. Pois é. E ele disse que não era nada, e assim, era um convidado, eu estava operando com ele, estava auxiliando ele, né? Não era nada, só que a doente... Aí ele foi embora, né? Eu fechei e a doente acordou gritando de dor na perna contralateral, tomografei o que estava no forame. Eu tive que fazer uma foraminotomia contralateral. É isso mesmo. É isso aí. E eu não fiz cirurgias com OLIF, mas tive a oportunidade de participar de alguns cadáveres, né? Você sabe que eu fui naquele curso da neurocirurgia, o BR Neuro, que acontece lá em Miami, e eu fui preceptor da mesa de lateral, e o patrocinador exclusivo era a Medtronic, e a técnica em si de acesso lateral era o OLIF. E assim, mesmo conhecendo a técnica e tomando todos os passos, a tendência do cirurgião pelo corredor oblíquo é você trabalhar ortogonal. Então, quando você coloca esse cage de maneira ortogonal, você está em direção ao forame contralateral. É muito difícil você guiar o seu cérebro para fazer essa manobra que eles chamam de manobra ortogonal e posicionar o cage em posição transversa, né? Então, realmente, você troca uma complicação pela outra sem trazer um benefício claro. Para mim, é uma jogada de marketing, é uma tentativa, vamos dizer assim, de abraçar o mercado que eles perderam de artrorodese posterior para no VASV, no caso, mas sem uma solução completa. Perfeito. O Francisco quer falar. Pode falar, Chico. Luiz, eu tenho uma pergunta aqui por que está mudando tudo isso agora? Quando você faz a posição prona, o plexo ele desce. Ao invés dele ir posterior, ele desce. Quando você fazia a lateral
lateral tradicional, eu me lembro que você era um dos poucos que rodava posterior e você ficava atrás do paciente, nas costas do paciente, e fazia uma rotação posterior para o plexo ir para trás. E com isso você entrava mais fácil, porque você sempre gostou de colocar posterior L4-L5. Agora você está usando uma prona, o plexo vem para frente e você faz uma rotação de 30 graus, só que você está colocado na frente do paciente. Com isso, o plexo está rodando também para trás. É por isso que você faz essas 30 graus de rotação? Não. Os 30 graus de rotação é só por causa da direção visual, né? Porque a mesa tem uma limitação de chegar na altura da sua visão, você roda a mesa para que você enxergue exatamente o fundo do seu afastador. Agora, não é verdade que o plexo vai para frente em posterior. A nossa experiência e os trabalhos que já vêm, é um trabalho do NYU, mostrando que na posição prone o plexo se desloca 30 graus do mais posterior em L4, L5, especialmente se você estende a perna para cima por causa da fixação do psoas. Na realidade, é o psoas que se desloca posterior. Chico, eu tenho um pouquinho de experiência anatômica com isso. Realmente a tendência que nós temos instintivamente é pensar que o plexo desce, né? Ele se anterioriza por conta da ação da gravidade. Eu tenho feito, um dos trabalhos que a gente está fazendo agora é um estudo de validação da anatomia do plexo com ressonância magnética, e eu já tenho coletado alguns trabalhos, inclusive hoje é o tema da minha tese de doutorado, alguns exames, né? A gente tem feito ressonância magnética do paciente em decúbito prono com extensão do quadril. E como o plexo ele está dentro do músculo iliopsoas e o músculo ele está tensionado por conta da extensão do quadril, o que acontece de verdade, que é contra esse raciocínio mais lógico, vamos dizer assim, é que o plexo ele posterioriza por conta da tensão do músculo. Então ele fica mais perto do processo transverso pela extensão do quadril. Então, é a antítese do que a gente imagina. Ficou até mais fácil a janela de acesso do XLIF, do lateral, em relação ao XLIF com essa posição prona. Porque o plexo ele vai em direção à coluna em si, né? Ele fica mais posterior. A gente já tem alguns dados, ainda não é um trabalho publicado, mas as imagens mostram com clareza cerca de 1/3 praticamente de posteriorização. A gente tem quase que 30% mais posterior o plexo em relação a posição original dele com essa extensão do quadril em decúbito prono. Perfeito. A explicação foi lógica e existe todo um argumento lógico no que você está dizendo pela hiperextensão dos membros inferiores, e você faz também uma antiversão também da pelvis, né? Quando você faz exatamente. Isso. E agora, realmente, uma coisa maravilhosa que vocês estão introduzindo é a neuromonitorização sensitiva. Eu acho que isso é o que faltava e isso é muito importante para a gente. E sempre eu preferi o potencial evocado por isso. Eu tinha muito receio de usar só o motor, só a eletroneuromiografia. Se vocês trouxerem um neuromonitorização que seja sensitiva para nós, vai ser simplesmente fantástico. Eu acho que vai ser maravilhoso. Uma bela ideia que vocês fizeram e vão introduzir uma coisa muito nova. Ou uma coisa, a neuromonitorização é nós mesmos que a analisamos isso. Ou precisa cirurgião. De um neuromonitor ou um médico para ver isso tudo? Aqui nos Estados Unidos, por razões políticas, com frequência o neurofisiologista está na mesa, mas na realidade quem controla isso é o representante da companhia, vai lá e fala, não, doutor, pode ir, está tudo certo. Não é o eletrofisiologista, não. É o próprio cirurgião que pode ter o seu tablet também. O tablet é pequenininho, não tem mais aquela parafernália do Neurovision, né? É um tablet que pode estar na tua frente, pode estar transmitido para
para a televisão que tenha na sala cirúrgica. Ô Chico, essa história do somatosensitivo, ela vem porque a grande dificuldade do somatosensitivo, a gente sempre soube que o somatosensitivo é uma coisa muito boa, né? Porque dá uma perspectiva precoce, vamos dizer assim, de uma alteração motora. Então, ele de certa forma, ele antecede uma alteração motora, ele seria um sinal mais precoce, mas a grande dificuldade é que na análise do somatosensitivo, no potencial evocado convencional, o neurofisiologista ele manda um estímulo e aí ele precisa fazer uma comparação e aí tem um certo delay. Então, no geral, você vai identificar uma lesão de somatosensitivo alguns segundos, sei lá, 30 segundos, 15 segundos, dependendo da experiência do eletrofisiologista, depois do evento ocorrido. E a solução que eles encontraram é uma solução que, assim, parecia meio... agora parece uma solução simples, mas que nunca ninguém tinha usado, que é fazer com que o somatosensitivo fosse um filme. Então, eles fazem como se fosse um trem de sei lá, 300 estímulos somatossensitivos, e aí eles traçam um padrão do somatosensitivo, eles adquirem uma curva basal, e aí esse trem, esse filme vai correndo, e aí a cada milissegundo eles tiram os últimos 5 estímulos, os últimos, né, 5 estímulos e adicionam mais 5. Tiram 5, adicionam mais 5, tiram 5, adicionam mais 5. E aí com isso eles conseguem fazer, por um algoritmo de análise, vamos dizer assim, da curva, uma resposta praticamente em tempo real, porque qualquer evento que mude o padrão de somatosensitivo em qualquer momento da cirurgia, ele é visto de forma real, de forma tempo real. Então, trouxe realmente um recurso que, puxa, para a gente é fantástico, né? Resolve grande parte dos problemas que a gente tinha com monitorização. Aqui, realmente foi muito boa. Deixa eu complementar um pouco um caso prático que aconteceu aqui nos Estados Unidos com o Bill Taylor. Ele estava no começo do afastamento, afastando o psoas, né? Antes dos 10 minutos, o potencial sensitivo apitou, perdeu o potencial, achatou a curva, ele fechou, tirou o afastador, 1 minuto depois voltou o potencial e ele terminou a cirurgia sem déficit. É um caso provavelmente que a raiz estava mais sensível ou mais próximo da raiz, qualquer coisa desse tipo, e que ele, por causa do potencial evocado, não teve a lesão que provavelmente ele teria. Fantástico. Eu achei isso um dos maiores progressos que vocês poderiam introduzir no lateral, que não vai ser mais, vai ser o meio oblíquo. Agora, você fica de frente do abdômen do paciente, você não fica mais por trás, né? E, consequentemente, você vai ter toda uma visão diferente. Isso vai ser importante para as pessoas entenderem que a cirurgia vai ter que, realmente, a gente vai ter que ter uma curva de aprendizado nisso aí. Não, precisa assim, ter um certo aprendizado nisso, que é importante ressaltar para não ter nenhum colega aí maluco que vai começar a querer fazer com o material que tem em casa, porque não vai dar certo. Os primeiros casos, o afastador vai lá para baixo, né? Para baixo significa anterior, em direção à barriga, e você precisa reposicionar. Cada vez que você mexe mais no psoas, as coisas vão piorando e a sua chance de complicação vai aumentando. Então, a recomendação é ter sempre um treinamento. Esse é mais uma técnica que precisa um pouco de treinamento, sim. Mas tem a grande vantagem de que você começa a técnica anterior e posterior, pode começar posterior, fazer que nem o Rodrigo fez outro dia, tirou os parafusos, fez o Smith-Peterson, foi anterior, colocou os cages, voltou posterior, comprimiu e ganhou a lordose que precisava ter naquele caso, sem mexer no paciente, sem virar 2, 3 cirurgias, né? Fantástico. Diminui a cirurgia, o tempo cirúrgico diminui pelo menos em 1 hora. Fantástico. Pimenta, alguma expectativa de queijo expansível? Existe uma porção de estudos. E essa pergunta já é bem antiga para mim, porque já no tempo da Nuvasive, a competição da Nuvasive com a Globus é que a Globus tinha um queijo expansivo.
Para mim, o queijo expansivo que aumenta em altura não traz nenhum benefício. Por que isso? Porque isso é bom para cirurgião ruim. O cirurgião que não sabe fazer uma distração progressiva das vértebras, ele põe um queijo pequenininho e abre aquela abazinha, aquela expansão e encosta no endplate, ele acha que é fantástico. Só que ele esquece que uma parte da área de fusão dele foi tomada pela engenharia da expansão. Então, a redução, existe uma diminuição de área de chance de fusão, que, por sinal, é outra coisa do futuro, né? O que a gente está vendo hoje com os titânios com microporosidade é que a tendência futura é não precisar mais de enxerto no cage, a fusão vai se dar através do cage, não por fora do cage ou pela janela da abertura do cage. Mas essa conversa da expansão do disco, do material de baixo para cima, de cima para baixo, não faz sentido. A única expansão que eu gosto de pensar é a expansão em termos de lordose. Então, essa expansão vai acontecer, estamos trabalhando nessa direção, sim, mas isso para os casos que precisam de alinhamento, correção do alinhamento sagitário. Perfeito. Excelente. Alguém tem mais alguma pergunta? Ô Marco. Oi. Eu estou vendo aqui o Juliano está quietinho. Provoca ele aí para ele falar. Eu tô aqui. Quer falar não, Juliano? Fala alguma coisa aí. Não comentar nada, Juliano? Vou aproveitar, enquanto isso, voltar no assunto que tanto o Pimenta quanto o Rodrigo estavam falando. Rodrigo, do estudo que você está fazendo da anatomia. Nessa posição, a hora que você atinge em prono, como que ficam os vasos? A gente está falando muito do plexo. Tá? O plexo, tudo bem, entendido, ele vai para posterior, facilita demais. Mas e os vasos? Como fica nessa posição? Porque atrapalha, ele cai lá para frente, para que a gente fuja deles. Tiago, no estudo em si, a gente tem olhado o vaso, tem olhado o volume do psoas, então a secção transversa do psoas, né? E tem olhado a posição relativa do plexo em relação ao bordo da coluna. E os vasos, aparentemente, pelo que a gente tem ainda de estudo, ainda é preliminar esse resultado, porque eu ainda não tenho toda a amostra que eu calculei como N, os vasos não sofrem muita alteração. Pelo que a gente conseguiu de imagem em si, a posição dos vasos parece ser relativamente fixa com relação ao que a gente vê no estudo de ressonância magnética em posição supina com a flexão, né? Porque na ressonância, para quem já fez ressonância, o paciente deita de costas na mesa e ele põe geralmente um triângulo, um coxim por baixo do joelho para melhorar o conforto do paciente. Então, o vaso parece não ter uma alteração muito importante. Talvez porque ele tenha um curso, vamos dizer assim, de mobilidade maior, ou ele não seja tão influenciado pela posição do quadril, vamos dizer assim, a relação da tração sobre ele, né? O que muda bastante realmente é o psoas, porque a força de tração que o quadril, né, que o trocânter menor faz sobre o psoas quando a gente estende o quadril, parece realmente influenciar tanto a posição do ventre muscular, que fica um pouco mais posterior e fica menos relaxado, então fica um ventre mais delgado, quanto a relação do plexo contido dentro desse ventre muscular. Posso falar aí, não? Pode, querido. Alô? Oi? Pode falar. Estamos ouvindo. Tá ouvindo aí? Oi, doutor Pimenta, tudo bem? Oi, tudo bom, Juliano? Tudo Fala bem. aí. Então é o seguinte, eu estava esperando alguma coisa nessa postura prona, porque eu acho que para mim, no meu dia a dia, vai ser o que eu vou fazer, na verdade. Eu já estou tentando algumas coisas assim dessa maneira, mas a gente não tem muito equipamento.
Mas para mim, eu acho que vai ser a postura para lateral e talvez associando alguma coisa de transsacral, eu acho que essa vai ser meu futuro, em cima disso que eu vou andar. Mas eu ainda acho que o ilíaco me incomoda mais do que eu estou ouvindo o pessoal falar. No meu modo de ver aí, eu acho que esse ilíaco vai nos atrapalhar um pouco mais. Nós não temos a mesa aqui, então no começo isso vai nos dar um probleminha. Mas eu acho que isso é o futuro do lateral. Eu não tenho a menor dúvida nessa postura aí. Até para subir mais níveis, indo lá para cima. Tipo aquele G-Leaf que tinha, que era só 3/4, né? Que o pessoal fazia ele todo mecânico, todo guiado também, só que não foi para frente. Mas isso aí para mim vai ser o futuro. Não tenho a menor dúvida. Ainda está em tempo de vocês investirem na bolsa da Alphatec, que está bem baixa as ações, agora que está na crise da pandemia. Aproveita porque vai ganhar muito dinheiro. Acho que agora a gente não tem mais dinheiro para nada. Ficar quieto em casa. O Pimenta vai ter que comprar um carro blindado, porque ele fica rodando em San Diego e as duas empresas são na mesma área, né? Então, Ou segurança. Ou segurança. Vai ser o primeiro cirurgião andando com um carro blindado em San Diego, nos Estados Unidos. Segurança para ele. Precisa de segurança. Aqui está muito tranquilo. Bom, então deixa eu tentar resumir aqui alguma coisa. Bom, então a gente correu atrás, né, do XLIF, né? E correu atrás do Dr. Pimenta por uns 15 anos ou um pouco mais, né? Fizemos XLIF, né? Conseguimos fazer bastante até. Até que então teve aquela derrocada da Nuveive aqui no Brasil, que tudo foi por água abaixo, e a gente ficou um bom tempo até sem ter cages, né, e material para fazer XLIF, praticamente, né, porque ficou uma coisa meio difícil trabalhar com a Nuveive em várias regiões. Chegaram outros cages, como foi o da LDR, que também se acabou aqui, né, pararam de vender. E, paralelo a isso, a gente começou a ter o OLIF, né? E tem muita coisa em comum, inclusive, com o OLIF, né? Dessa técnica que você falou, né? A manobra ortogonal, a virada dos 30 graus do paciente, com exceção da posição prona, né? E, óbvio, também não dá a mesma lordose que o OLIF dá para a gente. O paciente fica em lateral e a gente aqui roda 30 graus, na verdade, né? O cirurgião que roda o olhar 30 graus. Tá? Então, o que eu queria reperguntar, porque o Rodrigo já falou boa parte disso também, né? Para o cirurgião que começou a fazer o OLIF, eu cheguei a fazer uns 6 OLIFs, até com o André aí em São Paulo, lá em São Paulo, né? E não vi nenhum case migrado para o forame contralateral, né? A manobra ortogonal, à medida que você consegue se habituar à posição, você consegue até fazer ela com segurança. Tem a grande chamada do OLIF, que é o não precisar da monitorização. Né? Isso, essa é a mais importante. Né? Essa é uma verdade, né? Para o cirurgião que está já iniciado no OLIF, né, porque largou o XLIF, o que o senhor tem a dizer? Eu acho que o fundamental, Marco, em primeiro lugar, o OLIF, que acaba sendo fantástico aqui nesse país onde eu estou, nos Estados Unidos, ele é tão fantástico que todo cirurgião de OLIF tem um cirurgião de acesso. O que quer dizer isso? Quer dizer que para ele fazer um acesso lateral, embora ele possa fazer L5-S1, etc., ele precisa de ter um cirurgião geral do lado dele, porque existe um risco, claro. Não é? É perfeito, é muito boa técnica. Não acho que é perfeito, não acho que é uma boa técnica. Eu acho que você consegue essa manobra de reorientação do seu cage quando você escolhe um cage mais baixo do que o que você precisa pôr. Ou seja, se você escolher o cage certo, que vai dar um press fit adequado, você não consegue, da metade para frente, mudar a direção do cage. Então, ele é possível, toda técnica tem um aprendizado, mas até que o aprendizado do OLIF se concretize, existem riscos reais, importantes. Tanto que nesse país, que tem sempre um advogado na porta do centro cirúrgico, eles
fazem isso com o cirurgião geral. Deixou de ser uma técnica de cirurgia de coluna para fazer o OLIF. Não é tão simples assim. Marco, Oi, tô ouvindo. o OLIF, na verdade, ele tá para a cirurgia da coluna muito mais para um ALIF do que para um XLIF. Sim, São dois corredores de trabalho relativamente diferentes, né? No OLIF você está trabalhando num acesso anterior oblíquo, retroperitoneal, mas a sua janela de trabalho é a janela do seu ALIF. Tudo bem, tem ali a questão da obliquidade e tudo mais. Quando a gente está falando em XLIF e PTP, o corredor de trabalho é um corredor posterior, é um corredor protegido pelo psoas, e um corredor que está teoricamente fora dessa cavidade abdominal. Então, existem, lógico, os cuidados com a dissecção, mas assim, para o cirurgião que faz OLIF migrar para o PTP, é muito mais difícil do que para o cirurgião que faz XLIF migrar para um PTP, porque o PTP, apesar da gente virar a mesa em 30 graus, o nosso corredor de trabalho ele é sempre 100% ortogonal, ele é 0,90 o tempo inteiro. A gente está transpessoas e trabalhando dentro do plano ortogonal. A gente vira a mesa por uma comodidade de posição, de ergonomia, e o nosso afastador vai junto com a mesa, o nosso raio-x vai junto com a mesa, ou seja, a gente está trabalhando no plano 0,90 o tempo inteiro e fora da cavidade abdominal, em teoria. A gente está dentro do psoas. Então, assim, para o cirurgião de OLIF, eu não sei o quão mais fácil é passar para fazer PTP. Eu acho que para o cirurgião que já faz XLIF, que está acostumado a trabalhar naquele corredor, né, naquela cavidadezinha que a gente cria lá, transpessoas, passa a ser uma questão de adaptação de ferramentário só. Não é uma mudança de paradigma, né, como é uma mudança para o OLIF. Ô, Marco, eu queria complementar uma coisa que eu não mencionei, mas a ideia principal da gente buscar o acesso lateral em posição prone é que só 20% dos cirurgiões de coluna do mundo, ao longo desses quase 20 anos de existência do XLIF, fazem lateral. Existe 80% de cirurgiões que ou nem quiseram aprender, não se interessaram em aprender e treinar o acesso lateral, por razões evidentes. É uma técnica esquisita, você tem que posicionar o paciente lateral. Outra razão é que você precisa mudar a posição do paciente para instrumentar posterior, e daí você precisa fazer a sua descompressão posterior, fica muito mais difícil, no vez de agora querendo fazer single position surgery, né? Tudo na posição esquisita, na posição em decúbito lateral. Quando a posição mais tradicional, mais conhecida, em que a grande maioria dos cirurgiões é treinado, é a posição prone, barriga para baixo. E eu passei quase 20 anos para convencer ele disso, viu? Já fizemos algumas single positions em lateral, mas é infernal. É sofrido. Não vale. E eu queria fazer uma outra pergunta, mas é mais uma pergunta especulativa. Nessa posição de prone, né, vocês colocam aqueles anteparos, né, sobe o quadril, isso mexe com o eixo do quadril, né, mexe com a versão do quadril. Vocês já observaram se após uma fixação posterior associada, o ângulo PI muda? Não pode mudar. Não muda, você não... O ângulo PI é um ângulo estável, né? Não, o PI não vai mudar, não. Já vimos alguns trabalhos que algum tipo de fixação poderia mudar esse ângulo. É só para saber se vocês observaram isso, se de repente passa a observar que tem esse programa facilitador. Eu entendo a sua fazer pergunta, uma sacrectomia, né? Não dá para... Eu entendo a sua pergunta. Entendo a sua pergunta porque tem alguns estudos, principalmente do grupo da Itália, lá do Lamartina, que fala que com paciente com desalinhamento sagital grave, quando você faz a fixação pélvica, você muda a incidência pélvica do paciente porque tem um grau de mobilidade da articulação sacroiliaca pequeno, né, cerca de 4 graus para cada lado,
E quando você tem um paciente com retroversão máxima, ele está trabalhando num limite dessa mobilidade sacroiliaca. E quando você faz a fixação pélvica e a correção, né, jogando a pelve para baixo para corrigir o pelvic tilt, você, de certa forma, influencia no outro extremo, vamos dizer assim, da rotação da sacroiliaca para influenciar na incidência pélvica. Então, eu entendo a sua pergunta. A gente ainda não tem experiência com PTP suficiente para provar isso, porque o número de casos é pequeno e não é uma coisa que a gente tem olhado até por conta de assumir o fato de que a incidência pélvica é um parâmetro estático. Mas o que a gente viu, aparentemente, é que o PT, o pelvic tilt, ele é mais afetado beneficamente quando a gente faz a correção com o PTP, porque a gente força essa retroversão da bacia. Então, a gente permite com que a correção máxima aconteça no nível que a gente está trabalhando, influenciando esse retorno, vamos dizer assim, de uma postura mais normal. Agora, eu entendo a sua pergunta, não sei se você está falando disso, acredito que sim. Exatamente. Mas a incidência pélvica, assim, a variação parece que é 8 graus entre um extremo e outro, e pacientes que têm uma laxidão ligamentar maior podem ter uma influência maior, mas assim, ainda acho que é especulativo mesmo. Acho que essa história da mudança do pelvic incidence, ela é muito estudo mesmo, é questão de estudo e não de aplicabilidade prática mesmo. Eu acho que o que importa de verdade é que com essa técnica a gente tem a chance de estender o paciente de maneira melhor e influenciar o pelvic tilt. É mais efetivo na correção do pelvic tilt. Ô Marco, Oi? eu acho que foi uma excelente pergunta e tem muito conceito nisso tudo que você perguntou. Porque quando você faz a extensão dos membros inferiores, você faz uma antiversão da pelvis. A compensação de um flatback é a retroversão. Então, peraí, a gente confunde. Eu concordo com você que realmente é uma excelente pergunta essa aí. Porque com você compensar um flatback, você faz a retroversão. O que nós estamos fazendo, o que vai ser feito nesse paciente é uma antiversão, só que você vai abrir bem a lordose na frente. Quando você abre essa lordose, provavelmente a hora que você consegue a correção, a pelvis volta para a posição dela. Ele não vai ficar em antiversão quando ele estiver de pé. Provavelmente a cirurgia vai ficar normal. Exceto se você fizer a fixação ilíaca, porque aí você bloqueia essa mobilidade. Perfeito. Isso é uma coisa importante. Então, é importante esses tipos de detalhes. Excelente pergunta. Não, de repente é uma coisa para passar a observar, para vocês que já estão com uma casuística boa, né? Para ver se tem essa correlação mesmo. Bom, acho que se deixasse aqui, a gente falava a noite inteira nossa e o fim da noite sua aí também, né? Acho que a gente pode encerrar, né? Até pela hora mesmo, já estamos quase 2 horas aqui em reunião. Queria agradecer ao Dr. Pimenta, ao Tiago, ao Chico, ao Bruno, a todo mundo que está aqui, tá? Falar que segunda-feira que vem, no mesmo horário, a gente vai estar com a Virginie Lafage, tá? Falando sobre biomecânica, nossa velha conhecida, né? E dar boa noite a todos vocês, tá? Muito obrigado. Muito obrigado, Pimenta. Parabéns. Parabéns a todos. Parabéns vocês pela organização desses cursos. Muito obrigado mais uma vez, para quem está acompanhando os módulos do IPC e do BSSG que a gente tem feito semanalmente, amanhã é dia de robótica e navegação, e parte desse sistema que o Dr. Pimenta falou hoje, que é o TrackX, né, que é o sistema de navegação baseado no raio-x, vai ser discutido... Quarta-feira, né, Rodrigo? Isso, quarta-feira. Desculpa, eu estou perdido no tempo. Quarentena deixa a gente maluco. Não vai dar para quarta-feira. Read Lost. Quarta-feira vai ter o curso, o tema é robótica e navegação, e na semana seguinte vai ser avanços da cirurgia da coluna. Então vai entrar toda hora essa expectativa de PTP, deformidade pediátrica, e falar um pouquinho mais de futuro. Então, parabéns vocês pela iniciativa, muito legal realmente essa sequência de aulas. A gente está no meio de uma pandemia de webinars, mas a gente
Cada vez que a gente perde Para não perder o jeito, né? Passa um momento como esse, a gente cresce um pouquinho. Então, foi fantástico. Obrigado aí pela oportunidade. E parabéns a vocês pelas inovações, tá? Obrigado. Obrigado a vocês. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite.